Boa noite, meus amigos. Meu nome é Mariângela e eu estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre o tema tentações. Nós vamos encontrar lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo a oração dominical, que é o Pai Nosso que Jesus nos legou, nos ensinou. Todos nós sabemos da importância dessa oração. Nós aprendemos desde pequenos com nossos pais, nós ensinamos nossos filhos e cada parte dessa oração tem um ensinamento, tem uma grandeza muito especial, legado do Cristo para todos nós. No final dessa oração, ele nos exorta a pedir ao Pai que nos livre das tentações. E daí nos perguntamos, o que são tentações? Por que pedirmos a Deus que nos livre das tentações? Por que Jesus colocaria este item, esse ensinamento nessa prece tão importante? Nós vamos buscar no dicionário e lá nós vemos que tentações são todos os impulsos, os desejos violentos, veementes, que nos levam muitas vezes a atos censuráveis. Então tem tudo a ver, né? Jesus nos ensinar. Porque se dermos vazão aos nossos instintos, nós certamente não cumpriremos aquilo que nos programamos a fazer nesse mundo. Porque nós não estamos aqui de passagem, a passeio. Todos nós reencarnamos a fim de aprendermos com as experiências da vida. Muitos de nós, ao fazermos o nosso contrato da encarnação atual, nós programamos experiências não tão fáceis, muitas vezes experiências que nos trariam sofrimento, que nos trariam as provas. Mas quando aqui chegamos, ludibriados pelas facilidades do mundo, pelos apelos do corpo material, muitas vezes nos esquecemos do nosso grande propósito aqui, da nossa existência, que é o crescimento, o nosso desenvolvimento. Trazemos de outras vidas, trazemos de outros tempos, de outras experiências reencarnatórias, traços que ainda são fortes em nós, traços de desequilíbrio, tendências negativas, dificuldades íntimas no campo dos sentimentos. E Deus permite que as experiências que nos são aproximadas tragam justamente propósitos para que venhamos a encarar essas dificuldades e nos provarmos, verificarmos que já estamos aptos a ultrapassar esses obstáculos. Não estamos aqui para gozar a vida. Então, muitas vezes temos a nosso dispor, por exemplo, o poder. O poder, ele pode ser uma tentação, na medida em que ele testa a nossa capacidade de responsabilidades. Aquele que tem o poder, seja sobre empregados, governados, seja o poder exercido pelos educadores, pelos pais, todo aquele que tem o poder deve saber que não pode abusar desse poder, principalmente a seu bel prazer. Ou seja,
De que nos adianta aproveitarmos as oportunidades para que para trazer para nós o bem-estar íntimo, material, nos esquecendo daqueles que são nossa responsabilidade. Nós sabemos que muitos espíritos pedem, imploram para ter o poder novamente, numa nova existência, e quando esse poder chega, infelizmente, o espírito simplesmente esquece-se das suas necessidades e perde a experiência. Temos também o dinheiro. Se nós não trabalharmos em nós a capacidade de gerenciarmos o dinheiro que temos em nossas mãos, se tivermos pouco, teremos menos ainda. Se tivermos muito, poderemos nos perder nessa prova, porque se não entendermos que o dinheiro é um empréstimo para que possamos agir nesse mundo em benefício nosso e daqueles que estão caminhando conosco, e só visarmos o lado de benefício material, certamente o dinheiro nesse sentido acaba sendo uma tentação das mais graves desse mundo e que faz com que percamos oportunidades. Enfim, várias são as tentações do mundo. A tentação da beleza, a tentação do sexo desregrado. Temos em várias oportunidades da nossa vida contato com situações, com instrumentos que podemos designar as tentações como instrumentos, porque eles servem para que possamos nos testar e principalmente trabalharmos-nos emocionalmente, espiritualmente, a fim de não nos perdermos mais, a fim de não perdermos a oportunidade que a vida nos dá e seguirmos em frente com o aprendizado necessário. Nós podemos colocar assim como exemplo as tentações como as ondas do mar e nós como uma embarcação. Nós podemos aproveitar as ondas para nos levar até o nosso porto, onde encontraremos paz, tranquilidade, consciência tranquila. Mas, se deixarmos que essas ondas inundem nosso barco, afundem nossa embarcação, nós não seremos bons comandantes e teremos que arcar com os nossos compromissos. A vida nos oferece N oportunidades de nos trabalharmos. Jesus, quando esteve entre nós, nos legou as parábolas descritas, parábolas faladas. Em uma dessas parábolas, Jesus nos ensina através da parábola das tentações do deserto, onde depois de 40 dias e 40 noites, ele foi tentado a transformar pedras em pães. Ele foi colocado no alto do pináculo do monte para ser provado de que se ele se jogasse dali, os anjos do Senhor o liberariam. Ele foi provado quando foi levado ao alto do monte e ali pudesse enxergar todo o mundo, tudo aquilo que o mal poderia lhe fazer ser o Senhor. E nada disso
o corrompeu. Jesus, como espírito crístico, já muito mais adiantado que nós, não estava no estágio de ser corrompido por essas tentações. Nós ainda estamos no estágio evolutivo em que podemos, infelizmente, ser corrompidos pelas tentações do corpo, pelas tentações do poder, pela tentação da disciplina. Então é muito importante que busquemos em Jesus sempre a força necessária para superarmos a nós mesmos. Eu li uma historinha muito bacana em um jornalzinho Trevo, que conta a história de Fabrício. Fabrício se encontrou com um colega da casa espírita no estacionamento de um supermercado, e esse colega, de nome Benedito, estava com algumas sacolas na mão e Fabrício viu que ele dialogava com uma outra pessoa que convidava Benedito para participar do Clube da Saudade, onde eles participavam de bailes, conversas, aperitivos. E Fabrício, escutando a conversa, percebeu que Benedito se esquivava, falando para aquele companheiro que fazia o convite que ele estava sem tempo. Ele agora se dedicava a obras assistenciais e a estudos e estava sem tempo, mas que qualquer hora ele apareceria para rever os amigos. Quando a pessoa se afastou, Benedito comentou com Fabrício: eu me conheço, eu sei que nesses lugares onde reina a bebida, a viciação do tabaco, as paqueras, as conversas vulgares, eu me conheço e sei que eu cairia nas tentações do homem velho que ainda mora em mim. Eu ainda não tenho as forças necessárias para conviver com essas pessoas, para ir a esses lugares sem me corromper. Preciso de mais experiência, preciso de mais força, preciso de mais caminhada no bem para me aperfeiçoar. E Fabrício comenta nesse artigo que ele ficou assim deslumbrado com a honestidade do amigo, que depois daquele dia ele começou a observar que aquele amigo fazia o possível para reformar-se intimamente. Ele que chegara na casa espírita com alegria, com uma excitação, querendo conversar muito, falar muito de si, de suas próprias experiências, de repente, nos estudos se mantinha pensativo, calado, dando oportunidade que outros companheiros falassem e expusessem suas ideias. Benedito nada mais estava fazendo que uma autoanálise do seu eu interior. Nesse simples exemplo, nós vemos o quanto é importante nós olharmos para nós mesmos, para as nossas tendências, porque as nossas tendências geralmente vão ao encontro das tentações. Sim, é como uma força magnética que permite que tomemos conta, que tomemos parte de situações que fazem com que venhamos a fazer essas reflexões íntimas. Será que eu vou ser mais feliz tomando essa atitude?
meus amigos, eu compartilho com vocês das minhas experiências de vida. Não estou aqui para dar lição de moral em ninguém. Tenho escorregado bastante nessa minha vida. Infelizmente, tomado decisões, buscado caminhos que me trouxeram dissabores, que me trouxeram desgosto, que me trouxeram sofrimento. Mas estamos aqui para isso. O ditado já diz, ou aprendemos pelo amor ou aprendemos pela dor. As tentações deste mundo, sejam elas quais forem, elas nos ajudam a nos conhecermos e principalmente a nos fortalecermos. É para isso que estamos aqui. Para encerrar o nosso papo da noite, eu vou ler um trecho de Jesus no nosso dia a dia. Tome cuidado. A vida no corpo é um risco permanente para aquele que deseja evoluir. Aqui, o fascínio do dinheiro, ali a ilusão do poder, acolá o sexo sem responsabilidade. Por isso, tome cuidado. Mediante convite à inocente festa, tome cuidado. Mediante proposta de ganho fácil, tome cuidado. Mediante carência afetiva de outrem, tome cuidado. Como ainda somos mais trevas que luz, todo cuidado é pouco para aquele que está tentando ser melhor. Porque não há proibições, mas é necessário estar atento ante as armadilhas do plano espiritual inferior e principalmente com as armadilhas da nossa própria invigilância. Tome cuidado. Você é livre e justamente por causa disso deve ser cuidadoso. As situações que não lhes convêm. Tem tendência ao álcool? Não vá ao bar. Tem tendência ao sexo irresponsável? Não procure locais que favoreçam tal equívoco. Tem tendência à ociosidade? Não vá à cama. Ao mesmo tempo que sua liberdade de escolha ressalta a bondade do Criador, também o torna responsável por seus atos. Tome cuidado. Que a divina luz que nos envolve nesse momento possa sempre estar presente em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a buscar na prece o apoio necessário nas horas de decisão. Que nós possamos buscar nas amizades, nos estudos salutares, a compreensão, o fortalecimento de nosso desenvolvimento espiritual. E que busquemos sempre na disciplina que é nossa professora, que é nossa amiga e que nos ajudará sempre a caminharmos junto a Jesus. Muito obrigada, meus amigos. Que Jesus nos abençoe, que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame sobre todos luz, paz, saúde e muita coragem. Fique em paz.